Boa noite, queridos. Graças a paz, amém? Fico muito feliz de poder, nessa oportunidade ímpar, estar aqui essa noite. Deixa eu me dar um pouquinho de voz aqui, pera aí. Paulinho, dá um pouquinho de... Nesse momento, tô nervoso, meu. Estou aqui essa noite, né, meu pai, a minha avó, aí meu príncipe, baixa só um pouquinho, chegou demais. A minha avó é do ciclo de oração, irmão. Minha avó só era uma benção. Meu pai ali, eu cresci vendo meu pai pregando nas igrejas, né, então a responsabilidade hoje aqui triplicou. Eu queria que você fechasse os teus olhos por um pouquinho. Pois eu quero te dizer que ainda há perdão para mim e para você. Ainda há misericórdia para mim e para você essa noite. E não só essa noite, não só agora nesse momento, mas amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã e depois. Sempre há perdão e misericórdia para mim e para você. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou, é quem eu sou. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 24. Não me abandona não, pode ir. Não me abandona não, pode ir. Lucas capítulo 15, perdão. Amém? Posso ler? Diz assim a palavra de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começaram a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas com que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como os teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e põe-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, comemos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Diga graças a Deus. Também registrar a presença da minha tia, que está aqui presente também. Amém, queridos? Então essa noite eu quero dizer para você que há perdão para mim e para você essa noite. Eu quero falar de perdão essa noite. E eu quero te mostrar a imagem de um pai perfeito. De um bom pai. Vocês estão me ouvindo bem aí? Amém? A imagem de um bom pai, queridos. Quem tem um bom pai em casa, diz amém, glória a Deus. Eu tenho um bom pai em casa, né? E quem é um bom filho em casa?
Meu cunhado também está aqui, pastor Gessé, seja bem-vindo. É porque eu não chego muito bem, gente, aí eu estou assim, mas vai dar certo. Quem é um bom filho em casa? Se você é um bom filho, certamente você será um bom pai. Mas se você não é um bom filho, misericórdia, não é verdade? Mas, queridos, eu quero aqui trazer essa noite a imagem desse pai que sempre estava à beira do caminho. A Bíblia vai dizer que ele estava à beira do caminho esperando o filho voltar. Era alguém que sabia que por mais que o filho tinha ido embora, ele ia retornar. É um pai que esperava ansiosamente o retorno do seu filho. É um pai que ama, era um pai bondoso, um pai misericordioso. Um pai que esperava ansiosamente para lhe dar o perdão. Já do outro lado da moeda, Carmita, nós temos o filho que achou que não existia perdão para ele, que não merecia perdão, que não existia uma segunda chance, que foi embora, simplesmente largou tudo e foi parar comendo a comida dos porcos. Aquele filho achava que não era digno de mais do perdão do seu pai, achava que não era digno de mais nada. E esse, queridos, é o erro que constantemente nós cometemos. Porque falhar, todos nós falhamos. Errar, todos nós erramos. Quem não errou aqui hoje? Quem não pecou hoje, diga amém. Então esperto, hein? Se você tivesse amém, eu ia dizer, irmão, pecou, misericórdia. Mas nós cometemos esse erro, queridos, de achar que nosso pecado é maior que a misericórdia de Deus para nossas vidas. De achar que o nosso pecado é maior que a bondade e o perdão de Deus para nossas vidas. E o que nós fazemos? Nós se escondemos de Deus, nós fugimos de Deus, quando nós deveríamos correr para Ele. E quando nós falhamos, quando nós se escondemos de Deus, tudo que nós queremos é ficar longe, Alain. Ficar longe do Pai. Por quê? Porque nós ficamos envergonhados, queridos. Eu me lembro de quando eu aprontava com meu pai. Misericórdia. Eu me lembro quando eu aprontava com ele. Irmão, a coisa que eu menos queria ver na minha frente era meu pai. Eu queria ver a minha tia brava, mas não queria ver meu pai na minha frente. Porque a vergonha era o sentimento que tomava conta de mim. Era aquele sentimento de dizer, poxa, eu falhei. Eu não mereço misericórdia. Satanás, ele se aproveita dessa fragilidade e ele fica colocando na nossa mente, olha, você caiu, você errou, você não merece o perdão do teu pai, você não merece o perdão da tua mãe, você não merece o perdão da tua irmã, da tua esposa, do teu esposo, você não merece o perdão do teu amigo, você não merece o perdão de Deus. E nós, ingênuos da forma que somos, damos ouvidos a Satanás ao invés de ouvir a voz de Deus. É como aquela peça, queridos, do aniversário da igreja, o demônio ali iludindo aquela moça e tal, tudo mais, e o Espírito Santo ali e tal, eu aqui. Mas a gente não consegue enxergar o amor do Pai. Mas o interessante é que esse Pai bondoso, ele continua sendo bondoso, continua sendo bom, e continua a minha e a sua espera. Há perdão para mim e para você, amém? E não importa, queridos, o tamanho do teu erro, a quantidade de erro que você tenha cometido, isso não importa. Porque a quantidade do teu erro é a quantidade de perdão que Deus tem para a tua vida. A Bíblia vai relatar a história de Pedro, que Pedro negou Jesus 3 vezes. Rapaz, eu não conheço esse cara aí não. Mas você fala como ele. Eu não conheço esse cara aí não. Nunca nem vi. E a Bíblia conta que quando Jesus ressuscitou, que foi ter com Pedro à beira da praia, Jesus perguntou por quantas vezes? Por quantas vezes? 3 vezes, queridos. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Isso é interessante, você percebe isso como é interessante? A mesma quantidade, né, Aldimar? Tem uma coisa aí, não tem não, Aldinho? Certamente, queridos, a quantidade de erros que você tem, a quantidade de perdão, de amor, de misericórdia que Deus tem para a tua vida. Não há um limite. Não há um limite. Mas também não use isso para viver pecando, irmão. Vigia, irmão. Diz para ele aí, vigia. Vigia, irmão, misericórdia. Vigia, Daniel, não vai. A quantidade de perdão que Deus tem para nossas vidas é maravilhosa, queridos.
E outro exemplo que nós temos disso, querido, é o ladrão naquela cruz. Aos 45 do segundo tempo, Auri, houve perdão, houve misericórdia para ele. Interessante que havia duas situações, dois ladrões, Jesus ali no meio. Um se salvou e o outro não. Um por seus motivos, inúmeras coisas, cego pelo pecado, decidiu dizer. Foi com a multidão: tu não é o filho de Deus? Tu não é o bichão mesmo? Já o outro, queridos, reconheceu a sua insignificância diante de Jesus. Reconheceu que não era ninguém, mas que precisava do perdão de Deus. E foi alcançado pela misericórdia de Jesus. O que eu quero dizer para você, e o que eu aprendo com isso, é que ainda há esperança para você. Por mais que você diga: rapaz, aqui acabou, ainda há esperança para você. Ainda há esperança para a tua casa, ainda há esperança para o teu casamento, ainda há esperança para os teus filhos, ainda há esperança para o teu trabalho, ainda há esperança para os teus sonhos, ainda há esperança. Todos os dias, querido, que a vontade de desistir vier, que a acusação vier sobre você, para apontar o teu erro, a tua falha, lembre-se que você tem um Deus poderoso. Esses dias eu aprendi, eu achava até que tinha sido o pastor Edmilson, mas ele disse que não foi ele. Eu aprendi o seguinte, querido, quando você estiver naquele dia bem, rindo para os passarinhos, você vai gravar um áudio. Hoje eu estou bem demais, hoje eu estou me sentindo lindo. Daniel, estou me sentindo lindo hoje. Hoje eu estou bonito, hoje eu estou cheiroso, hoje eu estou cheio de Deus, hoje é isso, meu sonho deu certo, deu isso. Grava um áudio. Porque no dia mal, queridos, quando a tempestade vier, você vai botar esse áudio aqui no teu ouvido, ó. Eita Deus. E Deus vai usar você mesmo para falar contigo. Olha a estratégia aí, Fernanda. Amém? E queridos, eu quero falar um ponto aqui sobre empatia. Vou correr um pouquinho. E eu não vou ler aqui, mas depois você lê em casa, Lucas 10, capítulo 10, versículo 30 ao 35, vai contar a história do bom samaritano. Passaram por ali o levita, passou por ali o sacerdote, homens que tinham por obrigação ajudar o próximo, mas nenhum deles ajudou. Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou passar por longe. E é o que nós fazemos diariamente, queridos. Sempre tem alguém querendo pedir perdão, precisando ouvir uma palavra, que é por meio de você, que você vai levar essa palavra, vai levar esse abraço, vai levar esse conforto, mas você diz: eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou me envolver, eu não preciso disso. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: a nossa vida não pode ser pautada em nós mesmos, nos nossos sonhos, nos nossos planos e objetivos, somente no eu. A nossa vida deve ser pautada no próximo, queridos, em amar o próximo. Sempre que você vai fazer algo, lembre que tem alguém te olhando, alguém te observando. Mas você diz: eu desse jeito, pecador, falho, irmão. Sempre tem alguém te observando, e sempre tem alguém que quer ser como você. Sempre. É no teu trabalho, é na tua faculdade, é na tua casa, é na tua família. Sempre tem alguém que está te olhando e dizendo: poxa, se eu tivesse a vontade e a coragem desse cara. E às vezes você está sem força, né, queridos? Aquele dia mal. Mas a Bíblia diz que quando você está fraco, na verdade você está forte. E esse teu amigo, esse teu próximo, enxerga essa fortaleza em você. Então olhe para o próximo, queridos. Ajude quem está precisando de perdão. Ajude quem está precisando se achegar a Deus. Mas eu não sei dizer nada, irmão. Só diz: Jesus te ama. Não se esconda. Fale para ele do amor de Cristo. Ajude, traga para a igreja. Mande uma mensagem. Deus quer usar a tua vida, queridos, nos pequenos gestos, nos pequenos detalhes. Não pense que é nas grandezas, nessas coisas. Deus não me botou lá no altar, então não é para mim fazer isso. Não, queridos. Deus quer te usar nos pequenos detalhes. Amém? E queridos, o irmão do filho pródigo, ele não teve empatia pelo seu irmão. Porque quando ele chegou lá da roça, Naldinho, na roça. Esse dia eu fui trabalhar no roçado lá, meu irmão. Misericórdia. Aí ele chegou da roça, Naldinho. E eu entendo. Chegou cansado, com fome, o mucuim, tudo, os besouros, um negócio assim. Quando ele chegou e viu aquele som, viu aquele churrascão, Denilson, aí disse: está errado, o que está acontecendo? Ele disse: teu irmão voltou aí, estão fazendo, teu pai mandou matar um bezerro aí dos mais top,
assar aí, o negócio tá bom. E ele se revoltou, queridos. Pai, eu estou aqui contigo todos os dias, não te abandonei, e o Senhor não faz um negócio desse para mim. Ou seja, o irmão do filho pródigo olhou para o filho pródigo, e ao invés de ver a vida do seu irmão, ele viu a própria vida refletida nos olhos do irmão dele. Porque quando nós não temos empatia, é isso que acontece, queridos. Nós olhamos para o próximo, e ao invés de nós olharmos o problema dele e enxergar ele, nós enxergamos a nossa própria vida refletida nos olhos dele. Diga misericórdia. Ajude o seu irmão, querido. Ajude a pessoa que está do seu lado. Vamos nos ajudar. Meus irmãos, eu preciso de vocês. Furtado, meu amigo, eu preciso de você. Eu preciso de você, Paulinho. Eu preciso de vocês, irmãos. E aqui eu quero contar uma história de um missionário da Índia. Eu não vou dizer o nome dele, porque eu não sei, ou nome difícil. Mas a história vai dizer que certo dia ele ia fazer uma viagem, que ele ia atravessar o Nepal. O Monte Nepal, é Monte Nepal, não é isso? E é muito frio, gente. E certo homem estava ouvindo aquela conversa e falou: vou contigo, estou precisando fazer essa mesma viagem. E eles foram, andaram, e de repente veio uma tempestade, queridos, de neve ali. Eles estavam morrendo de frio, caminhando os passos curtos, já não estavam mais não aguentando. E de longe aquele missionário enxergou um corpo estendido naquela nuvem branca. E eles chegaram lá, era um rapaz, queridos, que estava quase morrendo de frio. E o missionário disse: olha, nós não podemos deixar ele aqui, vamos colocar ele nos nossos braços, vamos carregá-lo, ele não pode morrer nessa situação. E aquele cara disse: não, tu é doido, eu não estou mais aguentando nem comigo mesmo, como é que eu vou carregar alguém? Fica aí tu e carrega ele. E ele seguiu o seu caminho, e o missionário ficou, pegou aquele cara no chão, colocou sobre os seus braços, e eles começaram a caminhar juntos, devagarzinho, até que aquela tempestade de neve passou. E mais na frente que eles avistaram um corpo estendido na neve. Quem era? Era aquele cara que decidiu não ajudar o próximo. Não aguentou as baixas temperaturas e morreu de frio. E aquele missionário salvou a sua vida e a vida do outro que estava caído primeiro, porque o ato de ajudá-lo, de colocá-lo sobre os seus braços, de caminhar junto, deixou o seu corpo aquecido. Ajude alguém que está precisando de ajuda, queridos. Na verdade, você vai estar se ajudando. Você vai estar ajudando a você mesmo. Pastor Edmilson sempre diz: seja amigo da misericórdia. Você nunca sabe quando vai precisar dela. Mas o que tem a ver perdão com essa história toda? O que é isso? Não estou entendendo. É simples, queridos. Para você receber o perdão, você tem que perdoar. Para você receber a mão estendida, você tem que estender a mão. Certa história diz que um homem chegou para um sábio e disse: eu não consigo perdoar aquele homem, jamais eu vou conseguir perdoar ele. Então aquele sábio olhou para ele e disse: então eu espero que você nunca peque. Aquele sábio estava querendo dizer o seguinte: se você errar também, você não vai ser digno do perdão. Quantos estão aqui comigo? Diga amém. Caminhando para o final, queridos, Efésios capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: ele vos deu a vida, estando vos mortos nos vossos deleitos e pecados. Talvez você está dizendo assim: o meu pecado é tão grande, que eu não tenho misericórdia, não tenho perdão para mim. E a Bíblia vem dizer que mesmo você estando mortos nos seus pecados, nos meus pecados, o Senhor nos deu a vida. Ele nos dá a vida, Naldinho. Basta nós termos a atitude de querer se levantar. Basta a atitude de nós queremos ficar de pé, não deixar que isso nos abata. Nós temos que correr para Deus e não fugir dele. Eu sei que é vergonhoso, eu sei que dói, eu sei que é estranho, mas corra para Deus. Corra para Deus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar essa noite. O tempo voa, irmão, misericórdia. Eu queria que os meninos do louvor me ajudassem aqui.
Corra para Deus, queridos, essa noite, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã e depois. Não fuja dele. Eu me lembro que certa vez nós estávamos aqui e eu falei: pastor, eu quero um tempo. Eu estou passando por umas coisas aí que eu quero um tempo, pastor, do meu ministério. Eu vou continuar vindo para a igreja, mas eu quero um tempo. Eu me lembro que eu estava trabalhando ali no hospital de campanha e aquelas coisas enfermaram a minha vida, enfermaram a minha alma. E isso, queridos, abre brecha para outras coisas vir e tomar o teu coração. Porque quando você está com a alma enferma, você não consegue nem dizer para Deus o que você está sentindo. Você se sente tão impuro que você não consegue dizer para Deus: Deus, eu estou me sentindo assim, me ajuda, tem misericórdia, Senhor. Você não consegue, há uma barreira espiritual muito grande. E assim eu estava, irmão Nilson. E eu me lembro como se fosse hoje aqui neste local. Já não estava mais aguentando aquela situação, querendo dizer alguma coisa, mas não conseguia dizer nada. Não conseguia gemer, não conseguia nada, só chorava. E tem um dia que tocaram a canção: eu vou construir a minha vida em ti. E naquela canção eu comecei a correr para Deus, que eu disse assim: eu continuo te amando, Jesus. Bem baixinho eu disse: eu continuo te amando. E disse a segunda vez: eu continuo te amando. E a terceira: eu continuo te amando. Continuo te amando. Eu continuo te amando. Eu continuo te amando. De repente eu estava dizendo: Senhor, me perdoa porque eu falhei. Senhor, tem misericórdia porque eu pequei contra ti. Me ajuda, Jesus. Me dá uma nova chance, Pai. Senhor, Tu és o meu Pai. Eu preciso de perdão, eu preciso de Ti. Me ajude a melhorar. Mas começou com: eu continuo te amando. Começou com uma atitude simples de correr para Deus. E essa noite eu quero te encorajar a correr para Deus. Eu não sei, queridos, qual é o teu pecado, qual é o teu erro, a tua falha. Eu nem quero saber. Mas é você que se analisa aí no seu lugar. Você que olha para dentro de você mesmo e vê: poxa, eu estou falando com Deus nessa área. E eu quero te dar um alerta enquanto é tempo. Fala para Deus o que está errado na tua vida. Antes que isso vire um mar, querido, vire um problema muito grande. Fala para Deus o que está dando errado. Fala para Deus, fala para Ele: Senhor, está errado aqui. Ainda há perdão para mim e para você. Ainda há perdão para mim e para você. Porque Ele é um bom Pai. Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Ele sabe do que eu e você precisamos. Ele sabe do nosso choro. Ele conhece as nossas lágrimas. Mesmo você não dizendo nada, Ele está esperando o dia de você encontrar com Ele e dizer: Pai, me ajuda, Senhor, me ajuda.